Todas as manhãs, as crianças gostavam de se reunir no parque para brincar. Brincavam de bola, de boneca e era tudo muito divertido. Numa dessas manhãs, Sete se aproximou e os meninos correram para conversar com ele. Sete então começou a falar. Ele perguntou: Vocês lembram que a minha mãe estava grávida e eu estava muito ansioso para o meu irmãozinho chegar? Os amigos disseram que sim, que lembravam. E ele então contou o que aconteceu depois que o neném nasceu. O nome do meu irmãozinho é Theo, que significa Deus. É uma homenagem ao Deus Todo-Poderoso que nos criou. Ele nasceu um bebezinho saudável, muito lindo e muito esperto. Sete contou que até os 6 meses, Theo era um menino igual a todas as crianças, inteligente, esperto, gostava de sorrir. Mas quando fez 6 meses, ele foi então atingido por uma doença. O corpinho do Theo ficou paralisado do pescoço para baixo e ele não conseguia mais nem engolir o alimento. Então ele teve que se alimentar por sonda, que é um canudinho que leva o alimento até o seu estômago pelo nariz. Sete explicou que Theo tinha uma doença chamada doença de Crabbe, que é uma doença incurável. Ele explicou que essa doença precisa ser estudada pelos médicos para procurar uma cura, mas como são poucas as pessoas com essa doença, a medicina ainda não está estudando profundamente sobre ela. Sete então explicou. A doença de Crabbe ocorre quando o corpo não consegue destruir as gorduras, decompor as gorduras do nosso corpo. E isso provoca muitos problemas. Os sintomas incluem a paralisia do corpo, a deficiência intelectual e a cegueira. O Theo já está com paralisia. Nós não sabemos se ele tem deficiência intelectual, porque aos 6 meses ele ainda não falava. E ele também tem problemas de visão. Também não sabemos se ele é cego, mas a gente percebe que ele não olha mais para a gente quando a gente fala e ele também não consegue enxergar as brincadeirinhas que a gente faz para ele. Sete também disse que a doença de Crabbe é uma doença genética muito rara. Uma em cada 100 mil pessoas tem essa doença. Mas como é então que a gente descobre uma doença dessas? O diagnóstico ele é feito através de exames de sangue. Não há cura para essa doença. Mas se nós descobríssemos essa doença ainda quando a pessoa é bebê, ela pode tentar um transplante de medula óssea, que pode ajudar algumas crianças. Essa doença ela causa morte prematura, mas ela pode ser diagnosticada pelo teste do pezinho. Então, olha quanto é importante que a mamãe do bebê, quando está grávida, faça os exames para descobrir se o bebê está saudável. Sete então contou que o pai dele e a mãe dele sofrem muito com a doença do Theo, mas eles também se uniram para ficar junto dele, dando todo o apoio e conseguindo tudo o que ele precisa para ter uma vida mais confortável. A doença do Theo uniu todos nós. Nós somos uma família unida, embora meus pais sejam separados. Quando os pais se separam, não quer dizer que a família fique quebrada. Os pais, eles podem dar apoio aos seus filhos sempre, a vida inteira, porque os filhos são responsabilidade dos pais e também são a herança que o Senhor dá para cada um que tem os seus filhos. Existem muitos dias que nós estamos tristes por causa da doença do Theo, mas na maioria dos dias nós sabemos e temos certeza que Jesus está olhando e cuidando do Theo lá no céu, porque Ele cuida de todos nós. Então, tudo vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam a Jesus. Nós buscamos sempre a palavra de Deus para confortar nosso coração. E então a nossa família se mantém unida e também com fé no Senhor Jesus.